Olá, meus amados, estamos começando mais uma Casa à Luz aqui na segunda-feira que nós separamos, para estudar com mais, vamos dizer assim, de forma mais metódica, as escrituras, de forma mais detalhada. Nessas semanas estamos estudando o livro de Hebreus. Gostaria de terminar hoje, não sei se vou conseguir. Vamos ver se nós conseguimos adiantar um pouco hoje. Nós é o segundo livro, estudamos de forma também bem detalhada o livro de Apocalipse e agora o livro de Hebreus. Vamos ver se a gente consegue concluir. Se conseguirmos, talvez semana que vem começamos o livro de Romanos. São livros grandes, são livros com bastante detalhes, Então é importante realmente estudar de forma bem calma, sem assim correr muito, Antes de nós começarmos o estudo, queremos também lembrar, para que a gente continue orando pelo irmão José Luiz. Ontem eu estive conversando, não tive notícias, estava a minha pastora Elizabeth que falou com a esposa dele, a irmã Edna, e está ainda no tratamento, com as máquinas, com o respirador, melhorou a oxigenação, essa parte da absorção do oxigênio, mas ainda está ali hospitalizado, e nós devemos continuar orando, intercedendo para a vida do meu irmão José Luiz. Amém? Então nós vamos orar nesta hora. Feche seus olhos, em nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor, juntos, ó Deus, como igreja, como corpo de Cristo. Queremos nos alimentar, ó Senhor, das Tuas verdades, ó Deus, das coisas tão maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Senhor, levanta os nossos olhos, não permita sempre fiquemos, ó Deus, na limitação das coisas dessa terra, mas que possamos ter uma visão celestial das coisas. E nós oramos pelo nosso irmão José Luiz, como diz a Tua Palavra, que o Senhor nos deu a condição da cura, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e dores, e nesta hora nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade na vida do irmão José Luiz, e que ele seja sarado de todo este mal, em nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Muito bem, amados. Nós vamos retomar aqui do capítulo 9 do livro de Hebreus, e estamos chegando vamos dizer assim, ao fechamento dessa parte dos 9 primeiros capítulos. Os 9, os 8, 9 primeiros capítulos vai falar dessa soberania. Quero só lembrar um pouquinho com vocês da soberania, talvez da grandeza, vamos usar essa palavra, da grandeza do ministério sacerdotal de Jesus, que está muito acima dos outros sacerdotes da época da lei. Jesus como um sumo sacerdote com promessas superiores às que os sacerdotes daqui da terra faziam. Isso é muito importante, amados, porque quando nós nos chegamos a Cristo, nós temos que nos chegar com uma visão celestial. Jesus mostrou, quando esteve em terra, coisas assim muito fantásticas. Ele parou a chuva, ele parou a tempestade, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, o seu corpo brilhava, ele andou sobre as águas, coisas assim que qualquer outro homem, um sacerdote ali, um outro homem, talvez não teria, vamos dizer assim, a mesma ousadia de interceder por outros, porque ele mesmo, cheio de fraquezas, cheio de limitações, consequentemente, não teria talvez toda essa ousadia. Mas Jesus mostrou algo muito maior. Então, quando nós vamos a Cristo, nós lembramos de como Cristo se moveu nesta terra, nós lembramos das promessas superiores que Cristo nos deu, até das alianças, aliança, nova, firmada no sangue de Cristo, leva o Senhor a se esquecer dos nossos pecados, em contraposição na época dos sacerdotes do tempo da lei,
os pecados eram relembrados de ano em ano, né? Você veja a diferença. Então isso tudo nos leva a uma visão, uma postura maior, melhor, né? Quando temos Jesus como sumo sacerdote. E é para esse fim que o livro de Hebreus está apontando, né? Como o sacerdócio de Jesus é muito maior, muito melhor, muito mais tremendo, e nós devemos saber lidar com isso e não ficar nos rituais limitados, né, que eram postos, tinham o seu lugar, tinham o seu valor, né, para conduzir o povo, né, até eles entrarem numa maturidade, entrarem mais profundo, né? A gente não pode esquecer que esse povo era um povo que veio de uma escravidão, né, e teve que aprender a ser combatente, ser pessoas de fibra, viram, né, os milagres de Deus, eles precisariam realmente levantar a visão deles, mas eles, vamos dizer assim, se limitaram neles mesmos, né, os seus sentimentos, né, os seus sentidos espirituais se fecharam, né, quando ele passa, né, para Moisés. Não, Moisés, vai o Senhor, vai você, mas aqui vamos apenas te obedecer. Então eles se limitaram, e isso foi muito ruim, né, o sacerdócio. Mesmo Deus levantando depois muitos tremendos, né? Você vai ver, eu estava conversando agora com minha esposa, né, lembrando do sacerdote Eli, né? Depois que o sacerdote Eli, né, não corrigia seus filhos, Deus levanta aí um homem de milagres, né, de experiências, que é o profeta Samuel. E Deus vai, né, levantando, né, o ministério dos profetas para ver se também levanta a fé dos homens. Porque a fé dos homens parece que estavam sempre, né, se fechando, a incredulidade. O livro de Hebreus tratou isso, né? Porque no capítulo 4, né, por que não chegaram ao descanso? Porque sempre pecavam no coração, sempre com incredulidade, e Deus levantando os profetas, né, mostrando, né, maravilhas, e eles se limitando. Muito bem. Hebreus capítulo 9. É muito interessante esse capítulo aqui. Vamos lá. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar, ou lugar santo. Lembra que tem um pátio chamado átrio, depois tem o santo lugar, ou lugar santo, e tem o santíssimo lugar, né? É o local mais lá para dentro do tabernáculo, né? A segunda sala. Verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, né, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Nem eu vou falar agora pormenorizadamente, ok? Vamos adiante. Verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. O primeiro tabernáculo é o lugar santo. O Santo dos Santos é o segundo, né? A parte mais interior. Mas, verso 7, no segundo tabernáculo, né, aquela parte mais interna, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto, veja, esse aqui é um ponto importante, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo
que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. Então, no tabernáculo já tem essa mensagem. É muito interessante isso, amados. Deixa eu fazer um parênteses aqui, importante. Amados, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito Santo que nos dá a interpretação certa das Escrituras. Né? Muitas religiões interpretam tantas coisas erradas. Eu já vi umas interpretações, né, bem complicadas. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo querendo, né, dar a entender, então é pelo Espírito que nós começamos a entender tudo que é escrito na Bíblia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações, porque muitas pessoas que não têm o Espírito querem interpretar a Bíblia e dão interpretações muito erradas. Aqui o texto está dizendo claramente que é o Espírito Santo que vai dar a interpretação correta, porque nós temos o santo lugar e o lugar santíssimo. E ele explica aqui. Ele explica para mostrar, né, querendo que nos dar a entender, versículo 8, que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, não se manifestou. Então, amados, isso aqui é uma interpretação dada pelo Espírito ao autor do livro de Hebreus, dizendo claramente que realmente o local mais íntimo com Deus ainda não tinha se manifestado, teria que se manifestar, iria vir essa manifestação, mas ainda não estava acontecendo isso. Então, somente uma vez por ano, né? É quase que aquela história, né, de que de vez em quando nós temos uma experiência com coisas mais profundas com Deus. Não. Então eles tinham aquela questão do lugar santo, né? Se comia o pão representando a palavra, se ia ao candeeiro representando a iluminação do Espírito, ia para o altar de incenso representando as nossas orações, e ficava nisso, o lugar santo. Agora, nas coisas mais profundas, somente através da vinda de Jesus, Jesus iria nos levar a coisas mais profundas com Deus, deu para entender? É isso que esse versículo 8 é importante. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, sublinha. Isso é importante. Eu rabisquei, minha Bíblia é toda rabiscada, né? Aqui é uma declaração importante, uma interpretação dada pelo Espírito Santo. Como eu falei, tem pessoas que não têm o Espírito Santo, interpretam isso de várias formas, de formas bem cabeçudas. Mas aqui está deixando muito claro, o Espírito Santo está trazendo essa revelação. Era para isso, para que eles entendessem que eles iriam a um local mais profundo em Deus. E só seria possível a coisas superiores, coisas mais profundas, coisas mais poderosas, com a vinda de Jesus para inaugurar um novo tempo. O livre acesso ao local santíssimo. Isso é fantástico. Esse versículo 8 é chave. É chave. Vamos lá. Diz o seguinte: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, naquela época, se oferecia sacrifício e tudo mais, mas ainda aquilo ali não aperfeiçoava os homens. Eles faziam aquilo ali por obedecer à lei, mas não tinha esse poder de aperfeiçoar os santos. Verso 10 e 11 é interessante. O 10 e o 11 diz assim, olha: os quais não passam de ordenanças da carne, quer dizer, feitas pela carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas lavagens, banhos, abluções, impostos até o tempo oportuno da reforma.
seria, né, seria reformado, um novo tempo viria. Né? Verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Então Jesus iria nos levar a um local mais profundo, que não seria um tabernáculo. Por isso que Jesus falou, olha, esse templo aí vai ser destruído, não vai ficar a pedra sobre pedra. Eu vou levar vocês para um tabernáculo muito mais poderoso, não feitos por mãos humanas. Vamos lá. Quer dizer, não desta criação, verso 12. Estou vendo aqui até 9, até o 12. Diz assim, olha. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então ele fala que Cristo veio como sacerdote, sumo sacerdote dos bens já realizados, já preparados, não coisas feitas por mãos humanas, e ele, não com sangue de bode, mas com seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, ele nos levou para um local maior do que aquele templo ou aquele tabernáculo feito por mãos humanas. Isso tem escrito no livro de Efésios, no início, né, que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Para e pensa, nós não estamos entrando para dentro de uma barraca. Nós estamos em Cristo Jesus assentados nas regiões celestiais. É isso que ele está falando. Quando a gente vai para uma barraca, né, muita gente vai lá em Jerusalém hoje, vê lá nas pedras e tal, e aí? É pedra, barro, tecido, coisa feita por mãos humanas, mas o Senhor nos levou a estar com Ele no local celestial, e nesta posição, no Espírito, nós podemos nos mover, nós temos revelação, o nosso Espírito, ele é comunicação direta com o Espírito de Deus. Nós estamos nessa dimensão espiritual, é isso que ele está falando. Foi para lá que Jesus nos levou, para uma dimensão espiritual. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, ou melhor, os contaminados, os santifica, quer dizer, lá na lei, né, se jogava sangue de bodes e de novilha sobre as pessoas contaminadas, os santificavam quanto à purificação da carne. Verso 14, muito mais o sangue de Cristo, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Então, através do derramar do sangue, mediante a ação do Espírito Santo em nosso espírito, em nossa consciência, nos purificaria. Amado, já viu aquelas pessoas que não entendem nada, que vai para dentro de um batismo, você põe a pessoa no batismo, ela ficava debaixo d'água, sai de lá, era uma pessoa que não entendia nada e agora uma pessoa que não entende nada molhada. É mais ou menos isso que o livro de Hebreus está falando. Muitas pessoas estavam naqueles rituais, o sacerdote jogava aquele sangue de touro, ele não entendia nem por que tinha que ser touro, um bode, e ficava por isso mesmo. Aquilo simplesmente apontava para o futuro.
Só que para você olhar para o futuro, você tem que começar a crer em Deus, você começar a ter expectativas de que Deus vai descortinar coisas mais profundas. Mas o povo de Hebreu não entrava por essa, simplesmente cumpria aquele ritual e achava que aquilo ali era um fim em si mesmo. E não era. Aquilo apontava para coisas maiores. Agora, quando nós vemos a Jesus, Deus que se fez carne, habitou entre nós, demonstrou quem Ele era, e Ele se oferece em nosso lugar, derrama o seu próprio sangue, e o Espírito Santo nos convence, por causa do meu pecado Ele sofreu. Isso santifica, como a Bíblia diz assim, né? Nos purifica a nossa consciência. Fala, meu Deus, minha consciência começa a pesar, mas o mesmo Espírito começa a me revelar que Ele me perdoou. Ele fez tudo aquilo para me perdoar. É essa purificação. Verso 15. Por isso mesmo, Ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Vamos lá, meio complicadinho, né? Ele, Jesus, mediante uma nova aliança, ele interviu na situação com a sua própria morte para a remissão, para a libertação, para o perdão dos transgressores que estavam sob a primeira aliança, que estavam ali presos na primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, quer dizer, para nos transportar a uma nova aliança, a uma nova condição, Jesus teve que intervir, porque senão aquelas pessoas não saíram daquela condição. Verso 16, porque onde há testamento, ele só pôde intervir porque ele se entregou e morreu nessa decisão de nos levar para um novo patamar. Verso 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quer dizer, por mais que Deus falasse que queria nos levar para uma condição maior, por mais que Ele estabelecesse aquilo, um testamento para aquilo, deveria, quem está prometendo, morrer. Então o Verbo, a palavra de Deus, se fez homem, o Verbo, ele se interpõe, ele intervém, se entregando, morrendo como o testador dessa vontade revelada. Jesus veio revelar a vontade do Pai e ele morreu, e com a sua própria morte ele testifica, ele autentica, ele valida o testamento. Ok? É o versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Se Jesus não morresse, ele poderia simplesmente ter falado, mas não teria essa força de testamento. Verso 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ele vai sempre lembrar que todas as alianças têm derramamento de sangue. Até a primeira aliança tem o sangue dos animais derramados. Verso 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, o livro da lei, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, se nós estamos recebendo coisas
das regiões celestiais teria que ter um sacrifício superior. Verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus não poderia chegar lá num ambiente superior, não no tabernáculo, mas num ambiente superior com sangue de bode. Não daria certo. Teria que ser um sangue superior. Por alguém superior a bodes. É isso que está falando. A touros, né? Novilhas. Muito lá, vamos lá. Verso 25. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada um entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele, Jesus, tivesse morrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, já que Jesus morreu, agora o pecado já não tem mais poder nele, quer dizer, ele já entregou e ele ressuscitou, venceu a morte, então a morte já não tem mais o poder sobre ele. Verso 27. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, ele está mostrando claramente que Cristo é um sacrifício muito superior aos dos animais. Ok? Então, o que a gente extrai desse capítulo 9? Né? Que o Senhor, numa condição maior do que os animais, está nos levando a um tabernáculo muito superior a esse feito por mãos humanas. Nós estamos sendo levados às regiões celestiais. E nós podemos chegar a essas regiões celestiais porque Jesus entrou lá, não com sangue de animais, com seu próprio sangue. Sangue muito superior. Então, o Senhor está nos chamando a olhar isso e acreditar nisso e se mover nisso e não cair no coração com incredulidade. Não permita a incredulidade te separar dessas promessas superiores. Vamos lá. Capítulo 10. Então ele já começa a revelar que a antiga aliança está morrendo. Não tem mais força. Nós estamos adotando em Cristo Jesus uma dimensão maior. Então vai chegar, não ter valor mais a antiga aliança. Não tem mais força, não tem mais porquê disso, se nós temos um pacto maior. Ok? Vamos lá. Capítulo 10 do livro de Hebreus. Vamos ver se a gente avança. Ora, visto que a lei... Deixa eu ver onde eu vou parar nesse ponto. Diz lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei de Moisés, ok? É uma sombra dos bens vindouros. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente eles oferecem. Não dá. De outra sorte, verso 2, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então, quer dizer, ele está dizendo, olha, aquilo não resolvia. Verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos. Por quê? Por quê? Verso 4 tem a explicação. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste, Jesus falando com o Pai, né? Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus falando, eis aqui estou,
no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oferendas pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Oblações, né? Oferenda, né? Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora, novamente volta a pergunta. Por que então todo esse cerimonial da antiga aliança? Aquele cerimonial, como nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 9, está o quê? Conduzindo as pessoas a uma expectativa de que haveria de vir coisas um tempo superior. Aquilo ali era uma figura para gerar no povo de Israel uma expectativa de coisas superiores. Só que Israel ficou nessa figura e achou que a vida se resumia àquilo. Eles não acreditaram que Deus estava mostrando para eles coisas superiores viriam. Porque Jesus teria que vir no tempo certo. Por que Jesus não veio antes? Né? Poxa, será que Israel teve que passar tanto tempo esperando? Jesus veio no tempo certo. A Bíblia diz na plenitude dos tempos. Jesus tinha um tempo para chegar na terra. Coisas que deveriam ter acontecido antes da vinda de Jesus. Enquanto isso, o povo de Israel seria protegido nessas cerimônias de que realmente, por mais um ano, eles lembravam dos seus pecados de ano em ano, e em cada ano que eles ofereciam ali o sacrifício, eles se mantiveram debaixo de uma proteção do Senhor até a chegada de um novo tempo. Então foi uma forma de proteger, eles ainda estavam ali debaixo da tutela ali, daquele momento que eles precisariam passar até chegar um tempo dessa nova condição. Só que Israel se barrou aí, ficou preso nisso. Ok? A gente fala isso, amados. A gente sabe que talvez outros, pessoas que possam estar vendo esse vídeo, outros judeus podem estar vendo isso. Talvez judeus que não acreditam em Jesus falam, não, nós temos a lei, nós temos o Jeová, sim, vocês têm. Só que na lei, tais situações apontam para um tempo superior. Pergunte ao judeu, por que na sua cerimônia da ceia, eles pegam 3 pães e o pão do meio eles cortam? Os judeus falam assim, aqueles 3 pães da ceia dos judeus é Abraão, Isaac e Jacó. Mas tudo bem, mas por que Abraão, Isaac e Jacó? E o pão do meio é quebrado. E foi justamente esse pão quebrado que Jesus falou, esse é meu corpo que é partido por vós. Pergunta isso para um judeu, ele não sabe explicar. Ou eles vão falar que é Abraão, Isaac e Jacó, ou eles vão falar que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles talvez não vão falar que não acreditam em Cristo, mas eles não sabem explicar por que o pão do meio é partido. E aí Jesus dá claramente a revelação. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Então tudo aquilo era uma direção mostrando que viria um novo tempo, que teria um sacerdote muito superior, segundo a ordem de Melquisedeque, não seria segundo a ordem de Arão, para nos levar a promessas maiores. Só que esse sacerdote precisaria vir demonstrar a respeito de um reino superior, de um reino sobre as trevas, de um reino sobre a lei da natureza, de um reino sobre a lei da morte. O Pai da eternidade, o Príncipe da paz, um grande e maravilhoso conselheiro, e deveria demonstrar tudo isso para que os homens, ao vê-lo, pudessem identificar, esse é realmente o verdadeiro Filho de Deus. Esse realmente é o Messias. Esse realmente é aquele que estava por vir para nos levar. Seria um profeta tão poderoso como Moisés falou. Virá alguém como eu. Moisés já vinha apontando que chegaria esse. E quando Jesus chegou, mas as pessoas não reconheceram. É isso que o texto está falando. Mas a lei está sempre apontando para um tempo superior. É isso que o livro de Hebreus está mostrando.
viva um tempo superior, olhando para Cristo, olhando para os milagres que Cristo realizou, para que você tenha uma visão celestial, não uma visão terrena, limitada. Lembra quando Jesus falou? Deixe os mortos enterrar os seus mortos, mas você venha e siga-me. Você venha e pregue coisas superiores, você pregue coisas de vida. A tendência do homem carnal é só esperar a morte, não espera mais nada. Tem gente que fala hoje, né? A única certeza que eu tenho é que a morte vai vir. Já vi as pessoas falarem hoje? Todo mundo fala isso hoje. A única certeza que eu tenho da vida é a morte. Olha que cabeça limitada. Mas quando nós olhamos o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, aí certezas maiores virão ao nosso coração. Ok, queridos, vamos lá. Estamos em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Diz o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados. Né? Que vontade que ele falou? Que ele vai estabelecer, né, o segundo e remover o primeiro, né, que ele acabou de falar aqui. Nesta vontade somos santificados. Nós somos trazidos a uma outra posição de separados para viver um tempo superior. É isso que está falando. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Porque sempre se faz esse pedido. Nós, para ter força de testamento, tem que haver um sacrifício, tem que haver derramamento de sangue. Então Jesus entregou sua própria vida, derramou seu próprio sangue, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Verso 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem mover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Nenhum animal poderia, né, chegar aos céus, mas Jesus, com esse único ato de justiça, ele foi ao santíssimo lugar, à destra de Deus Pai. Verso 13, aguardando daí em diante, ao lado de Deus Pai, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por que nos aperfeiçoou? Porque agora a nossa fé foi lá em cima. Grave isso. Porque parece uma contradição, né? Ele diz o seguinte, ó, presta atenção no versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou, nós somos aperfeiçoados. Mas nós estamos ainda em processo de santificação. Que contradição é essa? Então preste atenção. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele nos aperfeiçoou porque a nossa visão deixou de ser uma visão terrena, se tornou uma visão espiritual. Né? Ainda não penetrou no coração que Deus tem. O Espírito traz revelação do mundo espiritual. Nos aperfeiçoou. Porque nós marchamos nesta terra pensando em coisas superiores. Nós enfrentamos perigos nessa terra porque nós temos uma visão celestial. Mas nós também estamos sendo santificados no sentido de sermos doutrinados em mudanças em nosso comportamento, nós estamos santificados, nós estamos deixando o pecado, mas com uma visão celestial. A gente deixa de mentir, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Né? Esse é o processo de santificação que todo cristão passa. Mudança de comportamento, segundo a palavra de Deus. Mas isso tudo é só para a gente se mostrar nessa terra bonitinho, bonzinho, depois vem a morte e acabou? Não! A gente anda de forma íntegra, de uma forma honrosa nesta terra, mas não é só por causa da terra, mas porque nós temos um destino superior. Nós olhamos, né, aonde nós vamos passar a nossa eternidade. São coisas superiores que Deus tem nos dado. Muito bem, vamos lá. Verso 15. Deixa eu ver se eu... Isso mesmo. De 15 a 18 é interessante esse trecho, olha só. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Presta atenção. Porquanto após ter dito,
Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei, dos seus pecados e das iniquidades, e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então ele começa a mostrar de uma nova aliança que nós teremos revelação da lei, colocará em nosso coração, quer dizer, estará no mais íntimo nosso. Amados, tem gente que não mata, não rouba, porque é bonito. Mas aqui dentro não está tão disposto a isso. Mas ele faz por educação. Ele está falando que no coração essa lei será imprimida. É aqui fazer parte do meu espírito, a lei do Senhor. Se você vê, por exemplo, a lei fala de amar o próximo. Mas muitas das vezes, as pessoas falam assim, eu amo para ficar bem na fita. Mas aqui dentro eu não sinto isso. Mas ele está dizendo que uma nova aliança aqui dentro vai ficar. Será a sua essência. Porque o Espírito trará essa essência de Deus para dentro de nós. É isso que ele está falando. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. E aí acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Olha que coisa interessante, é diferente da outra aliança, que de ano em ano se faz lembrança, se faz confissão dos pecados outrora. Agora aqui não. De modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, é superior, porque o Senhor sabe, né, que você está olhando para Ele, você quer o agradar. Tem um texto mais na frente que eu vou pegar esse versículo, não sei se eu separei ele aqui já, para a gente já colocar aqui esse versículo. Isso lá, Hebreus 11, 16. Só uma observaçãozinha para a gente fazer um link aqui. Hebreus 11, 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Preste atenção nesse versículo. Hebreus 11, 16. Sublinha ele. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isto é, celestial. Por isso, preste atenção, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Mas é muito interessante isso aqui, porque nesse texto, sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas se fôssemos pessoas, desculpa a expressão, sem vergonha, a gente poderia usar, vamos dizer assim, essa aliança. Eu vou pecar à vontade, porque depois Jesus perdoa. Mas por que a gente não é tão sem vergonha assim? Porque tem gente, amado, que cai nessa sem vergonhice. Vou pecar aqui, vou fazer, e depois eu vou lá e faço as minhas orações, peço perdão, porque a Bíblia diz que Jesus não se lembra mais dos meus pecados. Essa pessoa não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito não quer pecar. Vou repetir, quem tem o Espírito Santo não quer pecar. É diferente, amados, é diferente, porque, como a Bíblia diz, o Senhor iria escrever no nosso espírito. Amados, quem nasceu de novo, ele não quer pecar. O pecado não é mais o Senhor dele. O pecado pode ser, vamos dizer assim, um deslize, não vigiou naquele momento, mas no espírito dele ele não quer pecar mais. Por isso que é aquele texto lá, que diz lá, né? Esse é um povo que aspira uma nova pátria, e Deus não se envergonha desse povo. É o que o livro de Hebreus revela para nós. Então, quando você vê crentes, né, pseudos crentes brincarem com isso, eles não nasceram de novo. Eles não têm o espírito recriado. São simplesmente nominais. Tem título de crente, mas é uma vergonha para o Evangelho. Vamos lá, vamos avançar.
Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois... deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Aí entra agora, com tudo isso que nós estudamos, esses 10 capítulos de Hebreus. Ele vai entrar em coisas práticas, amados, para a nossa vida. Porque aí você vai ver o crente mesmo. Um homem que nasceu de novo. Qual é o comportamento dele? Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, para entrar no mais íntimo de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele se entregou. Verso 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o que nós fazemos? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, nunca com incredulidade, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. Firme a esperança de que o Senhor quer estar conosco. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Aqui embaixo, enquanto nós estamos ainda nessa terra, nós devemos nos estimular. Como é importante ter esse convívio, é terapêutico, isso cura a nossa alma. Porque quando você ouve o testemunho de um, você também é estimulado, você é curado de talvez desânimo, estimulado ao amor e às boas obras. Versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, como igreja somos um povo estimulando o mesmo povo para avançar, porque nós temos uma grande esperança. Verso 26, aí ele vai mostrar o comportamento de outras pessoas. Diz assim, porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de fogo, de juízo vingador, de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior castigo vai vir sobre aquele que rejeitar a lei do Espírito. É isso que ele está falando. Verso 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, serás considerado digno aquele que calcou, quer dizer, que humilhou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito Santo da graça. Ele descreve toda a obra de Cristo e fala que quando nós vivemos deliberadamente, nós estamos desprezando tudo isso que nós acabamos de falar aqui por tantos capítulos do livro de Hebreus, desta obra poderosa e de altíssimo preço que Deus fez por nós. Verso 30, ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Tenha temor para com Deus. Vou usar até uma palavra mais forte, né? Tenha até medo, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível, olha o que ele diz. Ele usa uma palavra apavorante. Verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que fala assim, eu não tenho medo, não é para ter medo. A Bíblia está dizendo horrível coisa. Então, tenha temor e tenha tremor. Tenha até medo. Porque é horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 32, vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores,
em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, pessoas que foram perseguidas, né? Como também aceitastes com alegria o espólio, quer dizer, foi retirado de vocês o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Quer dizer, ele começa a mostrar que esses homens que aceitaram Jesus enfrentaram perseguição e não acharam mal, porque eles enfrentaram e não mudaram a sua posição, mesmo sendo espoliados, tiraram os bens deles por causa da perseguição. Mas por que eles não abriram mão? Porque eles sabiam, eles tinham isso claro na sua consciência, de que havia um patrimônio superior e durável, porque a visão é celestial. Tenha uma visão celestial, meu amado. Não dá para ser cristão sem ter uma visão celestial. Dá para ser, talvez, de outra religião, mas cristão tem uma visão celestial. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Há uma grande recompensa. Não abandone essa confiança de que coisas grandes o Senhor tem preparado para nós. Com efeito, tende necessidade de perseverança. Lembra quando estudamos o livro de Apocalipse, né? Com todo o que vai vir acontecer nos últimos tempos, com toda a tribulação que vai vir sobre a terra, perseverem, porque aquele que perseverar até o final receberá galardão. Vocês lembram disso? Nós estudamos no livro de Apocalipse sobre isso. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para nós hoje? Perseverar, de andar no Espírito, de ser uma testemunha de Cristo, de ter uma vida honrosa, santa, íntegra na presença de Deus. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá. Está falando da volta de Cristo. E não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Então nós vivemos esperando a volta de Cristo. E nós estamos vivendo esperando a segunda volta de Cristo. Ele já veio. E nós estamos esperando a segunda volta de Cristo. Todavia, nós vivemos pela fé. Nós vivemos com essa certeza em nosso coração. Por isso que a gente não abre mão, por isso que a gente enfrenta leões, a gente enfrenta tudo nessa terra, mas não abrimos mão de Cristo. E o texto diz, se retroceder, verso 38, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, Deus não tem prazer naquelas pessoas que retrocedem, que abandonam Deus. E vão fazer outras coisas. Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nós temos uma fé celestial. A nossa fé está baseada em promessas superiores. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós cremos em Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, que é o sumo sacerdote, que está todos os dias conosco, que nos chama a enfrentar, porque o Senhor é conosco. Aí ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e o Senhor é conosco. Esse mesmo sumo sacerdote fez os céus pararem, as chuvas pararem, andar sobre as águas, ressuscitou morto. Quer dizer, nós enfrentamos as coisas mais absurdas, porque nós cremos em Jesus Cristo, porque Ele tem esse poder de intervir em nossa vida, de operar de forma tremenda em nossas vidas. Então, a nossa fé é uma fé forte e uma fé de altíssimo nível. Não estamos limitados nessa terra. E aí ele vai dar esses exemplos, ele vai começar a falar sobre fé agora. Primeiro ele falou bastante sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo. Agora ele vai falar o valor da nossa fé. O que é fé? Como nós
como homens no passado também enfrentaram coisas fortes pela fé. Quando nós entendemos quem é Jesus, isso tem que gerar em nosso coração uma fé altíssima. E aí ele começa a descrever fé. Capítulo 11, vamos lá. Tem mais uns minutinhos. Ora, a fé é a certeza. É uma certeza, fé, de coisas que se esperam. Você tem certeza que o que você está esperando vai chegar. A convicção de fatos que se não vêm. Você tem convicção que esses fatos existem. Você não está vendo ainda, mas você tem convicção que eles existem. Pois pela fé os antigos que fizeram obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O mundo aí fora acha que o universo veio de uma explosão, mas nós cremos que foi criado por Deus. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Quem não aparece é Deus. Mas as coisas que estão aí foram criadas desse Deus invisível. Verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Quer dizer, por que Abel fez isso? Porque ele acreditava em Deus. Pela fé, Enoque, transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Porque ele agradou a Deus? Porque ele acreditava em Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, porque Noé fez uma arca, porque ele acreditava em Deus, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. E ele vai dar exemplos aqui fantásticos. Pela fé, Abraão, veja, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Mas porque ele creu em Deus, ouviu de Deus e ele saiu nessa voz que chamava ele para sair da sua terra. Verso 9, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Quer dizer, esses homens andaram pela fé. Fé é uma coisa que existe, que é gerada no coração de homens que acreditam em Deus, e Deus fala com esses homens, e esses homens se movem. Então, numa nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, quando o Senhor fala conosco, nós nos movemos nessa direção e nós começamos o quê? A ter os resultados das coisas superiores que Deus tem falado conosco. É sobre isso que ele está falando. Qual é o caminho para se andar no Espírito? É acreditar em Deus. O Senhor fala conosco e nós nos movemos, assim como homens no passado já se moveram por uma direção de Deus. Eles andaram naquela direção, naquele tempo, nas limitações daquele tempo. Os homens no passado faziam todas aquelas coisas na direção que tinha. Agora nós temos uma direção superior, mas o princípio é o mesmo, é o princípio da fé. Então, se você acredita, Deus está falando com você, está mostrando coisas superiores, está te chamando a andar em níveis maiores. Qual é a nossa atitude? Andar em fé com Deus. É por isso que ele dá vários exemplos aqui, de homens que obtiveram coisas tremendas em sua vida. Por quê? Porque tiveram essa atitude. Então, porque homens, como ele diz lá no capítulo 4 de Hebreus, porque homens não entraram em coisas mais profundas com Deus? Porque eles tinham incredulidade. Então, não feche o seu coração. Abra o seu coração com uma visão celestial,
com as promessas que Deus está te dando, com aquilo que Ele está estabelecendo em sua palavra, aquilo que Ele está mostrando para você, e caminhe nessa direção para que você tenha essas experiências, como homens obtiveram essas experiências. Olha o que ele diz, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, no sentido de muitos morreram e não viram a promessa de ver o Messias. Tiveram experiências, mas muitos não, de promessas que eles viam, não experimentaram. Outros tiveram início, como Abraão, ele não viu a sua poderosa descendência, uma incontável multidão, que nem a areia do mar, que nem as estrelas do céu. Ele não viu isso. Abraão morreu antes disso. Mas ele se moveu, e a partir desse movimento, Deus foi trabalhando. Ele morreu, e aquela atitude inicial de Abraão levou Israel, né, a acontecer. Nasceu Israel, nasceu nessa nação. Porque, em primeiro lugar, o patriarca, ele é pai, né, pai da fé, um patriarca, iniciou uma caminhada. Então, muitas coisas, às vezes, nós vamos passar para os nossos filhos vão desfrutar, mas nós iniciamos uma caminhada de fé. Em cima de qual promessa? Então, você pode até morrer antes e o seu filho experimentar, mas o princípio é o mesmo. O princípio de acreditar em Deus. Como Deus fala, nós devemos ir nessa direção que Deus está nos dando. É isso que ele está falando. Verso 13. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, como Abraão poderia voltar para sua terra, mas ele não voltou. Verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se vergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, quer dizer, quando ele viu esse povo, que começou a acreditar em Deus, começou a acreditar nele, nas promessas de Deus, falou, eu quero esse povo para mim. A história de Enoque é uma história fantástica. Não se fala quase nada de Enoque, mas simplesmente diz que Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Eu quero Enoque comigo, porque ele acreditou em mim e andou comigo. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou, veja, havia uma promessa de que Isaque seria, né? Mas havia, versículo 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou para um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Olha que coisa interessante. José morreu no Egito, mas ele falou, levem os meus ossos para a terra prometida. Olha que coisa, porque ele tinha convicção. Deus tinha dado a promessa. Essa história de José é fantástica. Vou ler de novo o versículo 22. Pela fé, José do Egito, lembra? Próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vocês lembram disso, né? Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Veja, aqueles homens, os pais de Moisés tinham convicções e eles se moveram por essas convicções. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles acreditaram em Deus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Quer dizer, Moisés,
acreditou que era melhor andar com Deus do que ficar no Egito, nos prazeres do Egito. Verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a premiação. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Interessante, né? Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, né, do faraó, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quer dizer, o que levou esse homem? Parecia que ele estava vendo Deus. Não via porque Deus é invisível, mas a fé são os olhos, né, do nosso espírito contempla, porque há uma revelação no nosso espírito. Verso 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como uma terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Então veja, esses homens, ainda nesse tempo ainda muito limitado, eles acreditaram e começaram a ver coisas grandes de Deus. Então nós, com as promessas do Espírito, com as promessas de Jesus, nós experimentamos coisas grandes. A única ligação em comum que nós temos é a fé. Acreditar. Fé é uma certeza, é uma convicção de fatos que ainda não se veem, mas há uma convicção em nosso coração. Então não deixe ninguém roubar. E aqui termina o capítulo 11. Ele até diz, não dá mais tempo para falar de tanta coisa, né? Tantas experiências, né? Mas o povo de Deus também tem incontáveis experiências, porque acreditam num Deus Todo-Poderoso, num Jesus que disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. É por isso que a gente levanta com fé, com ousadia, a gente enfrenta, porque estamos ao lado do Senhor. É isso que Ele está nos estimulando. Verso 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo. Realmente, já são 9:05, né? Vai me faltar tempo. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fim da espada, andaram perseguidos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aqui tem um versículo que me faz me emocionar. Esse versículo me acompanha por muitos anos. Vou aqui marcar ele aqui de novo. Em todas as minhas Bíblias eu tenho esse versículo. Versículo 38. Diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Vou ler de novo. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Amado, o mundo não é digno da tua presença. O mundo não é digno da tua presença. O mundo não merece a tua presença nessa terra. As coisas desse mundo são desprezíveis. Esse mundo prefere coisas muito baixas. E você faz parte de um mundo
de um povo que prefere coisas muito superiores. Por isso que a Bíblia diz: o mundo não é digno da tua presença. Homens dos quais o mundo não era digno. Verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Lembra? Só o exemplo de Abraão, para você fixar. Abraão começou crendo que seria como a areia do mar a sua descendência, mas ele morreu sem ver isso. Mas ele começou crendo. Morreu esperando que isso iria acontecer. Verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós estamos colhendo a fé desses homens lá de trás. Nós vemos coisas que estão acontecendo porque esses homens começaram uma caminhada de fé. E nós vamos elevar essa caminhada. Então, da onde nós recebemos, nós, pela revelação que nós temos hoje, nós vamos elevar essa caminhada. E assim, vamos a níveis maiores. Então, como diz o texto, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós somos o aperfeiçoamento da fé deles. Eles creram, como diz na Ezequiel, né? Lembra? O vale de ossos secos. Eles creram. O profeta creu. Hoje nós vemos um grande exército. O exército já está formado. Agora esse exército precisa subir a níveis maiores. Então, amados, o sacerdócio de Jesus sobre as nossas vidas, o comando de Jesus sobre o seu povo, nos leva a níveis maiores, porque as promessas dessa nova aliança são a níveis maiores. Jesus mesmo falou: eu vou, mas vocês vão fazer obras superiores às obras que eu fiz. Nós somos continuidade do ministério de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Deixa eu ver aqui como é que estão as pessoas que estão participando. Já são 9h15, 9h10, estamos encerrando por aqui. Semana que vem acho que a gente termina o livro de Hebreus. É um livro fantástico, é fantástico isso. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Vocês estão todos aqui. Tem um grupinho muito jóia aqui, né? Aleluia. Olha o povo aí. Queremos agradecer a participação de todos aí. Se vocês quiserem escrever, colocar, manda no WhatsApp, a gente sempre fala isso. Dúvidas, colocações, isso edifica a nossa vida, né? Está aí o irmão Rafael, Dai, a Socorro, Rogério, Nivaldo, família, o Márcio, o Marcos e a Ângela, o Daniel está sempre por aqui, Daniel, Cristiano Souza, aleluia, minha cunhada, a Margarete, Juliana, a Helena, Gisela, está ali também o Cícero, Tamares, né, o Nilson, a minha irmã lá do Rio de Janeiro, minha irmã, a Ana, o Tiago Alves, aí Tiago, também sempre por aqui, hein? Edmilson, Solange Menezes, Vanderlei, Adriana, olha aí, Antônio e família, Andréia, Silva também está sempre por aqui, Lê Assis também, sempre por aqui, Maurício Albino, Rafael Pereira, oi Rafael, Pastor Horácio, José Fernandes, Gislaine, Cristina, Aline Oliveira Lúcio e Juricar Rosa, isso mesmo, né? Que benção, né? Grupinho tremendo aí. Espero que realmente semana que vem a gente conclua, né, um livro de Hebreus e que possamos realmente dar continuidade na fé que esses homens tiveram e realmente possamos seguir a liderança do nosso sacerdote Jesus Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo,
o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus Cristo, na esperança de também vermos, né, novos céus e nova terra. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós vamos sempre honrar o Senhor com as nossas atitudes de fé. A fé, a nossa confiança, a nossa certeza em Cristo Jesus nos levará a fazer proezas, como a Bíblia diz, um povo que conhece o seu Deus. Ele é forte e ativo, e o Senhor tem nos chamado para isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, oramos, te agradecemos pela revelação da Tua Palavra. Que tremenda é a Tua Palavra, Jesus. Tremendo é o livro de Hebreus. Mostra, Senhor, o Teu senhorio, a Tua grandeza, a Tua beleza. Obrigado, Deus, que esse vídeo possa falar a muitas pessoas, e quem estiver ouvindo, que ainda não te conhece, que possa também ser tocado, conhecer a Ti, Jesus, como único e suficiente Salvador. Nós assim oramos em Teu nome. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Né? Clica aí, né? Se você não clicou, para a gente saber quem está acompanhando, é muito joia vocês participarem. Estou vendo a Fernanda aí que entrou agora. Não esquece de clicar, hein? Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.